Por isso que ele tá vindo com tudo no continente de cima a baixo. E você pega os Estados Unidos, por conta das políticas do Partido Democrata, e como o pessoal simplifica um pouco, eu tomo muito cuidado hoje para falar de globalista, porque globalista virou xingamento. Sim. Então, globalista. Em 2017, você pegava uma coisa, todo mundo era comunista. Aí, o peladão do Man era comunista. Que era. Mas aí, hoje é globalista. E aí, assim, o pessoal usa isso na informação. Vai moldando. Não, os comunistas não é mais problema. Não, vamos conversar aqui com os comunas, porque eles são nossos aliados de momento. O problema agora é os globalistas, essa confusão ideológica. Quando, na verdade, são tudo revolucionários. E aí, o que a gente tem nesse interim? Donald Trump, ele tem uma posição, inclusive, diferente do que foi no primeiro mandato dele. Tá? Ele tá com muito mais o pé na porta. Ele estabeleceu, ele criou uma organização interna junto com a Heritage Foundation, tá? Que foi o Project 2025. É engraçado, porque a gente estava até conversando aqui antes de entrar ao vivo, né? Muitas vezes você trabalhar com geopolítica é indigesto, porque você tá ali falando de coisas que vai explodir daqui 6 meses. Aí quando explode, todo mundo tá falando. Mas aí quando você tava falando 6 meses ninguém antes... Ninguém queria saber. A gente começou a fazer um trabalho em cima do Project 2025, junto com o Lucas Ribeiro, né? Que é um outro autor, é um internacionalista fantástico também, formado na Colômbia, lá da Bahia. Um grande amigo. E o Lucas Ribeiro, eu e ele, a gente sentou, começou a analisar esse documento. E aí o pessoal, não, mas o Trump falou que não tem nada a ver. Esse documento, isso aí inventaram, porque a mídia americana tava caindo em cima. A gente falou, galera, o Trump tá falando isso para não impactar na eleição. Mas esse documento é a base do que vai vir. O Trump foi eleito, ele tá seguindo a cartilha do projeto 2025. E é um projeto de base importante porque lá você vai ter todo o primeiro, segundo, terceiro escalão de governo com indicações já de pessoas mapeadas e prontas para assumir cada cargo. Não. Se a pessoa sai, já tem um substituto indicado ali nesse documento. Tem 1000 páginas. Sim, isso é trabalho de base. Exatamente. É assim que você muda as coisas com eleição. Não é chegando lá e depois... Ixi, caramba, e agora, quem que eu vou colocar? Verdade. Então, problema... Entendeu porque eu tô falando que nosso problema é de 20, 40 anos lá pra frente ainda? Sendo realista... Isso não significa que a gente tem que abandonar tudo, não tem que fazer nada, não tem como remediar coisas desse meio tempo. Não tô dizendo isso. Tô falando que, só que sendo realista, o trabalho é árduo. É saber o tamanho do caminho. Mas voltando. E ali tem todo o caderno de política externa dos Estados Unidos, a interna e a externa. E o caderno de política externa dos Estados Unidos coloca que a prioridade é voltar com a doutrina Monroe, tá? Monroe foi um presidente americano do começo do século XIX, 1824, 16 ou 24. Bem na época ali que o Brasil estava começando a ter a sua independência, né? Surgiu o Império do Brasil. E essa doutrina Monroe definiu que os Estados Unidos tinham que exercer a sua força gravitacional geopolítica no continente americano. Só que isso, depois da Primeira Guerra Mundial, foi sendo abandonado aos poucos. Então, os Estados Unidos ficou muito focado no Pacífico, muito focado no Oriente Médio, na guerra ao terror. Sim. E isso fez com que vários países, primeiro a União Soviética, na Guerra Fria, exercesse uma força geopolítica aqui. Aí entra o Foro de São Paulo, para a gente entender a questão do Fidel, os grupos revolucionários. Aí tem toda uma miríade que dá para a gente entrar, uma outra oportunidade que hoje não daria para falar disso. E atualmente a China. E você ainda tem uma influência russa, chinesa muito forte no continente. Sim. O que os Estados Unidos estão fazendo? Existe uma doutrina militar chinesa que está sendo aplicada diplomaticamente, tá? Que é de você cercar. Durante a Guerra Civil Chinesa, o Mao Tse-tung, ele tinha estratégia, não era de invadir as cidades e tomar aquelas cidades. Ele cercava as cidades, tomando vários vilarejos, até que todas as linhas de suprimento, essas cidades ficassem isoladas e elas sucumbiam. O Xi Jinping, principalmente, já é presidente da China há 13 anos, ele aplica muito essa doutrina. Então, a partir disso, eles começaram a cercar os grandes inimigos
chineses ao longo do tempo. E os Estados Unidos passou por esse processo de ser cercado. Quando você olha como o Foro de São Paulo estava atuando, exatamente como um longa-manos de interesses do Partido Chinês, onde a China dava garantia principalmente financeira e a Rússia da pólvora. Eu tenho tudo isso no livro do Foro de São Paulo, bem detalhado. Só um minutinho. E esse processo estava acontecendo. Então, o que começou a ser estabelecido está sendo chamado dentro dos Estados Unidos de doutrina Monroe, que é uma mistura de Donald, né, com o Monroe. Ele está sendo chamada de doutrina Monroe. Por isso que ele tá vindo com tudo no continente de cima a baixo. No continente americano. Por exemplo, a questão da Groenlândia. Eu acho que os primeiros 3 meses do Donald Trump como presidente foi meio desastrado, principalmente por uma guerra civil dentro do Partido Republicano de 2 alas. Depois a gente pode entrar nisso, se você quiser. Mas depois ele foi ajustando a medida. Mas você viu a questão da Groenlândia. Sim. Você viu a questão do Canal do Panamá. Você viu a questão da Venezuela. Você tá vendo a questão de Cuba, Nicarágua, México e o Brasil. Então, e rapidamente, eles estão começando a exercer o soft power e o hard power geopolítico para transformar novamente a América Latina uma zona que esteja sob a força gravitacional. Influência do... mas a soberania, eu não quero. Meu amigo, problema... Você sempre vai ter. Vai ter uma influência de um país. Você vai ter o Brasil é uma potência média e ele vai, de alguma forma, trabalhar sob uma influência maior de uma das 2 grandes potências. Isso significa que você não pode ser hábil e andar nos 2 mundos? Sim. Claro que pode. E aí que a gente entra novamente no problema ideológico. Ou só o financeiro. O que a gente via, até mesmo no governo Bolsonaro, o próprio Tarcísio. Não, dinheiro não tem cor. Vendendo tudo pro Partido Comunista Chinês. Verdade, tudo. Não, peraí, o dinheiro tem cor e você tem interesses nacionais que você tá entregando na mão de um partido estrangeiro. Um partido que tem um exército. E tanto que, se você for analisar o quanto de carro que veio da China, até para ministros aí. Pois é. De graça? Como assim de graça? Então, você sabe, tem países que estão proibindo funcionários públicos de ter carro chinês, celular chinês. Porque já tem uma desconfiança muito grande que esses carros têm um sistema de escuta, porque eles são todos integrados na internet. Existe uma lei dentro da China que é o seguinte: você vai pegar lá o seu celular, um iPhone. Chega lá o FBI, chega na Apple, fala assim: olha, tem um caso aqui assim que eu tô investigando, eu preciso que você quebre a criptografia desse celular pra mim. A Apple vai falar: não vou quebrar. Por que não? Porque isso aqui vai ferir tal ponto da Constituição, da lei tal aqui do estado que nós estamos, tal, vai descer até no ponto do condado, vai virar uma treta lá na Suprema Corte e não vai conseguir. Não vai conseguir. Talvez num caso muito específico, mas assim, terrorismo, acho que só no caso do terrorismo, talvez, né? Talvez. Depende muito do caso. Na China, você tem uma lei que toda empresa deve fornecer qualquer informação que o Partido Comunista peça através da justiça. Ou seja, qualquer informação. Então, vamos lá. Você tem lá o carro da BYD. E deram para um monte de ministro do TSJ. O pessoal tá lá, saindo com as amantes, tocando a putaria, falando de tramóia. Dentro do carro. E o carro é integrado, com o sistema com internet e tal. Tá bom. É óbvio que os chineses não vão pegar lá a escuta de todo mundo e ficar ouvindo. Não, mas peraí. Quem a gente deu o carro aqui pra esse cara? Vê aí se você encontra. Esse cara aqui virou uma pessoa de interesse pra mim. Vê o que você encontra aí. Puxa aí pelo sistema. Pelo sistema. Tá. Faz uma pastinha, entrega na mão de um diplomata chinês. Aqui. Você... não, a gente... Vai lá conversar com ele. Vai lá conversar aqui, mostra aqui. Tomar café. Deixa cair assim um documento. Não, entendi.
Cara, é assim que funciona no mundo. Principalmente esses países aí, ditadura, eles são especialistas nisso, né? Especialistas nisso. A CEO da Huawei do Canadá, há uns anos atrás, foi presa no Canadá. Caraca. Por conta de espionagem. Desse tipo de coisa. TikTok, todo celular nos Estados Unidos, no Canadá, se eu não estou enganado, no Reino Unido, tem mais alguns outros países que aderiram a isso, não pode ter nenhum celular que seja de uso do trabalho, né, funcional, ele pode ter o TikTok instalado. Sistemas da Huawei não podem ser instalados perto de prédios públicos, por exemplo, em boa parte dos estados americanos em Washington. Nossa, não sabia. Mas esse tipo de coisa o pessoal não comenta. Então, assim, o que está acontecendo agora na América Latina é justamente essa briga. Então, os Estados Unidos, em 4 meses, Luan, se eu estiver falando demais... Pode ficar à vontade. Tá? Não tem pressa aqui, não. Em 4 meses, o que o Trump tá fazendo? E aí, se isso é bom ou ruim, eu deixo para cada um que tá ouvindo saber se é bom ou ruim. Eu tô citando os fatos, entre o que eu falei no começo. Se você perguntar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Mas eu tô falando do que tá acontecendo. Então, assim, os Estados Unidos, nesses 4 meses, trouxeram para a esfera de influência, por bem ou por mal. Por bem, Argentina, Paraguai, né? A Bolívia vai cair. O MAS, Foro de São Paulo, já tá fora da Bolívia em 3 meses. Tem que ver quem que vai ganhar ali. Se for o Jorge Tuto Quiroga, provavelmente vai ter uma influência maior, né, de uma visão mais pró-Estados Unidos. O ano que vem tem eleição na Colômbia, também deve cair. Tá? Então você vai vendo, o Lula vai ficando isolado na região. Você tem a República Dominicana que já por hard power, por força, os Estados Unidos trouxeram para o lado deles, que era uma grande aliada do chavismo, a República Dominicana. A Guiana, para se proteger do Maduro que queria invadir o país, já foi para a esfera de influência americana. O México está numa situação muito dúbia, porque é um ativo importante do Foro de São Paulo, mas a pressão de hard e soft power americana está pesando dentro do México. Você tem Trinidad e Tobago, que já se abriu completamente para ser base militar americana para ter uma possível invasão da Venezuela. Curaçao. Então, assim, são vários os países. No cenário atual, muita gente busca dolarizar o patrimônio para sair do risco Brasil. Ativos em dólar, como o próprio USD, investir em ações americanas e até o ouro funcionam como uma proteção. Na Quantifier você consegue acompanhar todos esses investimentos em tempo real, direto do seu celular e o melhor de tudo, sem taxas escondidas. Eu deixei o link na descrição para você.